Bem-vindo, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o segredo dos solitários. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Existe uma velha história, quase um sussurro, esquecido nos corredores da ciência. Em um experimento cruel, ratos foram trancados em total isolamento. Resultado? Neurose, desânimo, partida prematura. Por anos, esse experimento foi empunhado como prova incontestável. O isolamento social destrói. Mas o que raramente contam, e aqui mora o paradoxo, é que ratos em companhia constante, sem um segundo de solidão, desenvolvem distúrbios tão graves quanto. Schopenhauer, o velho lobo solitário da filosofia, já intuía isso há 2 séculos. Ele dizia: a solidão é o destino de todas as mentes excepcionais. O paradoxo da solidão. Vivemos em uma era que venera a conexão e teme o silêncio. Cada notificação é uma dose de dopamina. Cada like, uma falsa fagulha de pertencimento. Mas, e se a verdadeira doença moderna não foi isolamento, e sim a incapacidade de estar consigo mesmo? Solidão imposta é tortura, mas a solidão escolhida, essa é liberdade. Schopenhauer e o silêncio que revela. No silêncio de sua própria companhia, Schopenhauer encontrou o que muitos procuram em relacionamentos barulhentos: paz interior. Ele percebeu que o medo da solidão é, na verdade, medo de se confrontar. A maior parte dos homens é tão pobre por dentro, escreveu, que pouco lhes importa a qualidade da companhia, contanto que tenham alguma. O vazio moderno e a fuga de si mesmo. Veja qualquer grande cidade numa sexta-feira à noite. Pessoas aglomeradas em bares barulhentos, rindo alto, muitas vezes mais para silenciar a própria mente do que por prazer autêntico. Preferimos o desconforto coletivo ao abismo silencioso de um apartamento vazio. Mas por quê? Porque estar só exige coragem. A raiz do medo. Temos medo do isolamento porque na savana estar só era sentença de partir. Mas hoje o que nos atrapalha é outra coisa. A hiperconectividade que anestesia a alma. Nietzsche dizia que aquele que quer crescer deve suportar a solidão como uma dor de crescimento. E mais, que só quando nos retiramos da manada é que ouvimos a voz original dentro de nós. O silêncio como espelho brutal. No vazio sem distrações, surgem perguntas que poucos estão prontos para responder. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Minha vida reflete meus valores ou os desejos dos outros? Estou vivendo ou apenas sendo vivido? Essas perguntas são lâminas, mas só elas cortam as amarras que nos prendem à mediocridade. Confundimos barulho com pertencimento, rede social com comunidade, e validamos nosso valor não pela força do caráter, mas pela quantidade de corações vermelhos em uma tela. Quanto mais um homem tem em si mesmo, dizia Schopenhauer, menos precisa do mundo exterior. A psicologia moderna confirma o que os filósofos sabiam intuitivamente. A solidão voluntária ativa regiões do cérebro ligadas à criatividade, autorreflexão e autoconhecimento. Gregory Feist, psicólogo da criatividade, descobriu que os indivíduos mais originais tendem a preferir o isolamento em doses saudáveis. O nome científico disso é modo de rede padrão. O estado mental onde criamos, refletimos e crescemos. Ele só surge no silêncio. Grandes mentes, grandes reclusões. Montaigne retirou-se para uma torre para escrever ensaios que mudariam o mundo. Emerson defendeu a autoconfiança e a separação do ruído social. Nietzsche viveu nas montanhas suíças, abraçando a solidão criativa. E mais perto de nós, quantos gênios da música, da ciência, da arte só criaram obras-primas após mergulhos solitários? A travessia, do desconforto à revelação. No início, a solidão é uma abstinência brutal. Nosso cérebro, viciado em estímulos sociais, grita por dopamina. Mas se você resiste, se aguenta o desconforto inicial, algo milagroso acontece. A mente se aquieta, as vozes internas se aliam e surge um novo tipo de atenção, mais profunda, mais limpa, mais sua. As 3 joias da solidão segundo Schopenhauer. 1. Autoconhecimento. Distinguir o que é seu e o que foi imposto.
2. Liberdade de pensamento. Escapar da tirania da opinião alheia. 3. Criatividade autêntica. Gerar ideias que não nascem na multidão. Esse é o tripé da mente forte, e só a solidão voluntária pode sustentá-lo. A solidão não é a ausência do outro, é a presença plena de si mesmo. Estar consigo mesmo e não estar com os outros, escreveu Schopenhauer, é o privilégio do homem superior. Mas esse privilégio exige preparo, requer atravessar a inquietude, domar a ansiedade, silenciar a tagarelice interna. Só então você encontrará o ouro escondido no fundo do poço. Gradualmente, podemos estender os períodos de solitude, não como fuga do mundo, mas como retorno ao que há de mais essencial em nós. Ao reservar tempo para essa imersão interior, abrimos caminho para territórios mentais que, em meio à correria cotidiana, raramente exploramos. É nesse espaço que as práticas que Schopenhauer consideraria fundamentais ganham protagonismo. Contemplação focada, leitura densa, escrita reflexiva, observação silenciosa da natureza, ou simplesmente o ato de sentar-se, imóvel, na presença lúcida da própria mente. Essas atividades não são distrações refinadas, mas disciplinas, verdadeiras academias do espírito. A verdadeira metamorfose começa quando percebemos que o vazio da solidão é na realidade uma ilusão. O que parecia ausência revela-se presença, não de estímulos externos ou da validação social, mas de nossa própria consciência, límpida e plena. Schopenhauer distinguia dois tipos de felicidade: a ordinária, que consiste na satisfação de desejos, e a superior, que emerge da autossuficiência, do contentamento em ser o que se é, mesmo na ausência de tudo mais. Essa mudança de perspectiva inverte uma premissa cultural profundamente enraizada. Em vez de ver a solidão como infortúnio tolerável, passamos a reconhecê-la como exercício indispensável para o desenvolvimento humano integral, tão vital quanto o sono, a nutrição ou o movimento corporal. O preço do ruído. O preço do ruído constante raramente é discutido com honestidade. Como Schopenhauer dizia, o barulho é uma tortura para mentes intelectuais. E isso não é questão de gosto, é neurociência. Estímulos incessantes impedem os estados mentais profundos que só emergem na quietude. A ciência contemporânea chama isso de sobrecarga cognitiva, um estado em que o cérebro, bombardeado por estímulos, perde sua capacidade de processar informações com profundidade. Decisões tornam-se impulsivas, a atenção fragmenta-se, o pensamento crítico desaparece. O que resta é a reatividade. Esse estado, agora epidêmico, é a antítese do que Schopenhauer chamaria de vida contemplativa, e o impacto social é igualmente devastador. A psicóloga Sherry Turkle descreve como a conexão digital constante mascara um isolamento emocional profundo, troca-se intimidade por interações superficiais em série. Ler os pensamentos alheios, advertia Schopenhauer, é o substituto para pensar por conta própria. Hoje, essa dependência é ampliada em escala industrial. Consumimos ideias pré-mastigadas enquanto a reflexão pessoal torna-se uma arte esquecida. Surge então o self performativo, uma identidade moldada para o consumo social, que muitas vezes sepulta a autenticidade sob camadas de aparência. Quase todos os nossos males, escreveu ele, procedem do fato de não podermos estar sozinhos. Quando não suportamos nossos próprios pensamentos, vivemos, não de dentro para fora, mas ao sabor das marés externas. E a tecnologia moderna, ao contrário do que se promete, amplifica esse desenraizamento. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han descreve esse fenômeno como o exame digital, uma hiperconectividade que dissolve o sujeito em fragmentos de atenção, eliminando espaços de silêncio e introspecção. Schopenhauer oferece uma alternativa radical. O homem só pode ser plenamente ele mesmo quando está só. Quem não ama a solidão, não ama a liberdade, pois só na solidão se é verdadeiramente livre. Essa liberdade, entendida como liberdade interior, a mais difícil de todas, está se tornando uma raridade, justamente quando mais precisamos dela. Por isso proponho um experimento simples. Durante uma semana, separe 1 hora por dia para a solidão total, sem livros, sem telas, sem música, apenas você e a sua mente.
Parece fácil, mas para muitos é insuportável. O desconforto que surge revela uma verdade dura. Esquecemos como estar na própria companhia. Schopenhauer não apenas defendia a solidão, ele a vivia como disciplina. Seu cotidiano incluía longos períodos de leitura, escrita, contemplação e caminhadas solitárias, não por capricho, mas por compreender que sem esse espaço interior não há pensamento autêntico nem espírito livre. A solidão, dizia ele, é o estado natural dos espíritos livres, mas não se conquista isso de imediato. Comece pequeno, 15 minutos por dia. Você sentirá o impulso de checar o celular. Não fuja, essa é a travessia. Do outro lado dela está o diálogo interior, a segunda fase. Aqui, não apenas toleramos o silêncio, mas dialogamos com ele. Uma prática útil é escrever sem filtros, apenas registrando o que passa pela mente. Esse exercício revela padrões que normalmente ficam encobertos pelo ruído do mundo. Outra prática é a caminhada contemplativa, tão valorizada por Aristóteles, Kant, Nietzsche. Caminhar sem rumo, sem fones de ouvido, apenas observando. A ciência moderna confirma. Essa atividade ativa redes neurais associativas, ligadas à criatividade profunda. A leitura profunda é outro exercício essencial. Não leitura apressada de timeline, mas imersão em textos densos, exigentes. Ela ativa regiões cerebrais ligadas à empatia, introspecção e pensamento crítico, exatamente o que a distração crônica enfraquece. E para os que têm inclinação artística, a criação solitária é uma estrada direta para a individualidade. Escrever, pintar, compor, não para o mundo, mas para si, é cultivar a percepção única que cada um carrega dentro de si. Por fim, a prática mais fundamental, a autoobservação. Sentar-se e simplesmente observar a própria mente, sem se identificar com o que surge. É o que Schopenhauer poderia chamar de atenção lúcida. Estado de presença radical, sem máscaras, sem fuga. Então, reforço o desafio. Hoje, escolha uma única hora sem telas, sem vozes, sem música. Só você com você. A princípio, será desconfortável, mas, se você persistir, talvez escute algo que nunca ouviu antes. Talvez, pela primeira vez, você escute a si mesmo. Até a próxima, galera!